Nós acabamos de iniciar mais um ano. Estamos ainda no mês de janeiro, né? Já bem perto de findar. Mas praticamente acabamos de iniciar um ano. E geralmente quando a gente passa por esse período de transição, de um ano para o outro, nós temos a tendência de estabelecer metas para a gente, né? Algumas metas que a gente deseja alcançar durante aquele ano, durante o decorrer de todo aquele ano. E aí em todas as áreas da nossa vida, a gente tem uma tendência de traçar metas. E muitas das vezes nós acabamos estabelecendo essas metas que, quando a gente vai ver, elas são pessoais, são metas que cabem a cada um de nós. E aí a gente estabelece essas metas e começa a imaginar como que a gente pode fazer para que aquilo se realize. Porque o desejo da gente não é estabelecer metas para que elas fiquem somente ali na agenda ou num papel. Mas o nosso principal objetivo é estabelecer as metas e buscar algum meio para que elas se concretizem. Só que aí o decorrer do ano vai passando e a gente por vezes promete viver uma vida mais fitness. A gente promete ou estabelece algumas metas de se esforçar para tentar estudar mais, conseguir um emprego melhor, para ajudar na renda da família. Ou até mesmo essas metas, elas estão voltadas para bens. Como, por exemplo, possuir uma moto, possuir um carro ou a casa própria. E isso vai nos enchendo de ânimo, né, para trabalhar em cima dessas metas, para buscarmos com que elas se concretizem. E tudo isso, dentro de nós, às vezes, eles vêm como um turbilhão de sentimentos, de sensações, que a gente passa a sentir na expectativa de ver essas metas se concretizarem. E por vezes essas metas, irmãos, elas vêm de uma forma tão grande sobre nós, a nossa expectativa sobre elas se torna algo tão grande que elas acabam preenchendo os espaços que tem no nosso coração, na nossa mente. E nós acabamos que por viver a nossa vida, o nosso ano, dia após dia, visando concretizar essas metas que nós estabelecemos. E aí o ano vai passando e por vezes a gente vê, nossa, esse ano está difícil para concretizar, esse ano está mais difícil para conseguir, e começa a bater dentro de nós um sentimento de angústia, um sentimento de agonia, o sentimento de ansiedade vem tomando conta, até mesmo a depressão. E eu meditando nessa palavra que o Senhor ministrava ao meu coração, eu dizia, Senhor, mas o que o Senhor tem a falar sobre metas para a igreja, sobre planos? E o Senhor ministrava ao meu coração de que a gente, sabe, irmãos, estabelecer metas e planos não é algo errado. Você tentar crescer na sua vida profissional não é algo errado. Você tentar buscar um bem não é algo errado. Mas aí o Senhor me trazia à memória um profeta chamado Ageu, que viveu lá no Antigo Testamento. Ageu foi um profeta levantado por Deus para profetizar em meio a um momento de alegria do povo de Judá. O povo de Judá, para os irmãos terem uma noção, eles passaram em torno de 70 anos no cativeiro. E quando esse povo retorna para a terra de Jerusalém, eles voltam com uma meta, com um objetivo a ser alcançado. E eles não podiam de forma alguma desviar daquilo que Deus tinha proposto para eles. E eu sei que assim como o Senhor propôs no coração daquele povo uma meta, o Senhor tem proposto também no nosso coração metas para nós alcançarmos. E a principal meta que Deus tinha para o povo de Judá era de que eles voltassem para a sua terra. E quando aquele povo volta para Jerusalém,
dia, os muros da cidade estavam derrubados. As portas da cidade haviam sido queimadas a fogo. O templo do Senhor estava destruído. E ainda assim, aquele povo, irmão Carlos, voltou com uma alegria tão grande no coração, mesmo em meio à destruição. A alegria daquele povo, quando eles voltam para Jerusalém, é o que? Nós voltamos para Jerusalém e nós vamos reconstruir aquilo que um dia nós perdemos. E quando eles chegam ali em Jerusalém, eles começam a reconstrução do templo, mostrando a prioridade que eles tinham no coração. Era aquilo que Deus queria para eles. O Senhor tinha chamado o povo de Judá para reconstruir aquilo que eles tinham perdido enquanto estavam no cativeiro babilônico. E após chegarem, eles começam a reforma, começam a mudar o templo, começam a reconstruir o templo. E aí, por um segundo, a reforma do templo ela é paralisada. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias comigo lá em Ageu, no capítulo 1. Quando eles chegam, irmãos, na cidade de Jerusalém, e eles começam a reconstruir o templo, a obra é paralisada. E aí o povo de Judá começa o quê? A cuidar das suas casas, a cuidar das suas plantações. E os anos vão passando e passando e passando, e a obra, o templo, continua paralisado, continua estacionado. E aí Deus levanta o profeta Ageu com uma grande responsabilidade de chamar a atenção daquele povo. Olha o que Deus diz aqui para Ageu, no capítulo 1 e no versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, veja a que ponto aquele povo que retorna alegre, cheios de expectativas, com metas para serem alcançadas. Veja a que ponto esse povo chega. De dizer, não, Senhor, não chegou o tempo de nós reconstruirmos nada para o Senhor. Irmãos, e o Senhor ministrava, sabe o que é no meu coração? Que nós estamos vivendo como o povo da época do profeta Ageu. Porque esse povo aqui, ele passou a se voltar para dentro das suas próprias casas. As suas metas, aquilo que eles queriam, tornou-se mais importante do que aquilo que Deus desejava para aquele povo. E isso tem acontecido no nosso meio. Quantas vezes nós temos deixado de priorizar Deus na nossa vida? E quando depois as consequências vêm sobre nós, irmãos, e nós dizemos, a culpa é de Deus que me abandonou. Como o povo de Israel chegou a dizer, o nosso Deus nos desamparou, o nosso Deus nos deixou, lá em Isaías. E o Senhor diz para aquele povo, eu não desamparei vocês. Pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei. Eu tenho o nome de vocês escrito na palma da minha mão. Aleluia. Nós temos deixado o Senhor de lado, porque nós temos colocado as nossas prioridades. E nós temos sofrido com as consequências disso. Olha aqui o que o profeta Ageu, através do nosso Deus, ele diz para o povo, no capítulo 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe um saco furado.
Olha o capítulo 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. E o Senhor é que Ele chama a atenção do povo de Judá. O Senhor nesta noite nos chama a atenção. Quais são as metas que nós temos estabelecido para esse ano? Nós ainda temos tempo, irmãos, de começar. Nós ainda estamos em um começo do ano. O Senhor, Ele espera de nós que nós venhamos viver de fato como verdadeiros cristãos. A Bíblia nos fala tudo isso. E aqui no capítulo 15 do livro de João, Jesus ele dá uma ênfase muito grande sobre a importância de nós permanecermos verdadeiramente nele. E nos dá a garantia, irmãos, que se nós permanecermos ligados, nós desfrutaremos de uma vida muito abençoada em Cristo. O Senhor nos dá essa garantia, que se nós permanecermos ligados nele, nós desfrutaremos dessa vida abençoada. A primeira coisa que o Senhor nos diz é que, porque se nós permanecermos em Cristo, nós seremos limpos. A primeira coisa que o Senhor quer fazer com cada um de nós é nos limpar das nossas imundícies. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que eu digo assim: Senhor, como foi que nós chegamos até aqui? Quantas vezes, irmãos, a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem para a igreja, a gente está aqui nos bancos, mas nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Quantas vezes nós estamos aqui, né, irmãos? Sejamos sinceros. Mas nós estamos aqui porque nós queremos algo de Deus. E eu não estou falando algo espiritual, não, mas eu digo algo material. Senhor, aquela causa. Senhor, aquele carro. Senhor, aquilo ali. O Senhor pode nos dar? Sim, Ele é o dono de tudo. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta ao quê? A nos deleitarmos no Senhor. Para quê? Para que Ele conceda aquilo que deseja no nosso coração. A palavra de Deus, ela também nos diz para nós buscarmos em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. É isso que o Senhor quer de nós. Essa é a primeira garantia que o Senhor nos dá se nós permanecermos nele. É essa limpeza. Eu gosto muito de ver notícias, de ler artigos, e eu me surpreendi em ver, irmão Carlos, que o Brasil é um país que é campeão em ansiedade e depressão. Irmãos, são os excessos. Às vezes nós temos tanto do mundo dentro de nós e o Senhor quer nos limpar disso. As altas taxas de suicídio que tem a cada dia mais aqui no Brasil estourado. O Senhor quer nos limpar, irmãos, das nossas angústias, das nossas tristezas. O Senhor quer nos limpar daquilo que existe lá dentro de mais profundo que só Ele sabe. O Senhor quer nos limpar. É isso que Ele quer de nós. Que nós permaneçamos nele, no amor dele.
E a gente sempre tem alguma coisa na sede, alguma programação e... Não, irmão Carlos, agora não tá. Não, irmão Carlos, deixa pra depois. E aí ia passando. E surgiu essa oportunidade, irmão Carlos, vamos, vai dar certo. Eu tinha um compromisso na sede, tinha hoje, mas eu desmarquei. Se vocês vão se virar, meninas, e eu vou lá, dessa vez. E aí eu disse assim, Senhor, ministre ao meu coração algo que o Senhor quer falar para a tua igreja, algo que seja do Senhor para a tua igreja. E eu orava e dizia, Espírito Santo, enquanto o Senhor ministrar a tua igreja, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja limpando o teu povo, Senhor. De tudo aquilo que nós estamos cheios, que nos afastamos de Ti, Senhor. Irmãos, eu estava falando para o Júnior lá em casa, nos nossos cultos domésticos, e eu dizia, amor, acorda, nego. Jesus está bem aí. Jesus está bem aí. Tudo nos mostra, tudo nos diz, Ele está chegando. E eu tinha voltado para a faculdade ano passado, é isso que vai dar certo, é isso. E eu cursei todo o semestre, e no final do semestre, quando acabou, eu orei a Deus e eu disse assim, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, Senhor? É isso que o Senhor quer de mim? E naquela mesma noite, irmãos, eu tive um sonho tremendo, que eu acordei e não consegui mais dormir. E nesse sonho eu estava na sala da faculdade e todos os alunos estavam olhando para o professor, para frente com o quadro, e as trombetas começavam a soar. E quando eu ouvi aquilo, eu me desesperava, dizendo assim, gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E gritava com toda a força que eu tinha. Parece que quanto mais eu gritava, menos o povo me escutava. Ninguém conseguia me ouvir. E eu, desesperada, começava a gritar, minha família, meus filhos, meu marido, Senhor, Senhor, e agora, e agora? E aí eu acordei daquele sonho e o Senhor me fez entender, volte às suas prioridades, volte para estar junto da sua família. Quantas vezes, irmãos, eu chegava cansada da faculdade, mas eu dizia assim, é importante para mim ter a presença de Deus em mim, é importante para mim, Senhor, eu não quero te perder. E eu buscava Deus no meu canto, sentia Deus, irmão, chorava, lia a palavra, orava, mas a minha família não estava mais vivendo aquele momento de devocional à noite. E o Senhor me incomodava para isso. E se nós permanecermos em Cristo, se nós permanecermos nele, Ele vai nos limpar de tudo aquilo que quer nos afastar dele. Tudo aquilo que quer nos distanciar dele, Ele vai nos limpar. Outra coisa também, que se nós permanecermos, o Senhor nos fará alcançar uma vida abençoada nele. Se nós estivermos em Cristo, daremos muitos frutos. Essa é a palavra que o Senhor Jesus diz. Você quer saber se você permanece em mim? Você é um crente que dá fruto. E nós sabemos que lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, Paulo ele vai alertar a igreja quais os dons espirituais, quais são os frutos do Espírito. Os frutos que quanto mais nós crescemos em Cristo, nós alcançamos através do Espírito Santo. Ele diz assim, irmãos, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência,
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é outra garantia que nós temos. Se nós permanecermos em Cristo, é a certeza da resposta das nossas orações. Todo crente que permanece em Cristo, ele tem sim, por parte de Deus, a certeza da resposta às suas orações. Ele tem a certeza, ele tem a convicção de que Cristo está ali atento a ouvir o seu clamor e a sua oração e a seu tempo responder. Eu tenho vivido em Cristo muitas respostas das minhas orações. Eu fico imaginando assim, Senhor, o que eu posso falar daquilo que o Senhor tem me dado, porque Deus tem me concedido tantas coisas. Por isso que eu digo que a bondade e a misericórdia do Senhor tem me alcançado. Mesmo nos momentos difíceis, ela nos alcança. Há não muito tempo atrás, o irmão Carlos sabe, esteve em um momento muito difícil que nós passamos. Eu e o Júnior passamos um momento muito difícil de enfermidade. E nós tínhamos uma renda, o Júnior ganhava bem, eu trabalhava. E de repente a gente viu assim a nossa vida dar uma mudada, dar uma balançada drástica. E as reservas que a gente tinha, geralmente a gente reservava com a intenção de que, se as crianças chegarem a precisar de alguma coisa, a gente tendia a tirar dinheiro. Se precisar de um médico, alguma coisa. E nós tínhamos essa reserva. E aí a gente viu drasticamente assim, a nossa vida familiar se desestabilizar um pouco. E foi a época assim, que a gente menos teve dinheiro, sabe? Porque os irmãos sabem, dinheiro em reserva, quando aparece necessidade, pode ser o que for, mas ele vai assim. E de repente esse dinheiro acabou. E nós ficamos, meu Deus, o que vai acontecer de nós, o que vai ser, E eu orava de forma intensa, e dizia, Senhor, cuida de nós, nós só temos o Senhor, Deus não nos deixa. E um certo dia eu propus no meu coração, amanhã eu vou jejuar. Mas eu, irmãos, não entrei nesse propósito, tipo assim, não, só vou jejuar. Não, eu tinha um propósito estabelecido. Os meus filhos, na época, os sapatos perderam tudo. Sabe, o menino cresce rápido demais. E aí, quando eu olhei, os meninos estavam sem sapato para ir para a igreja. E eu disse, Senhor, os meus filhos estão sem sapato. A tua palavra me dá a garantia de que o Senhor cuida das aves, que dirá de nós. E amanhã eu vou entrar em um propósito, Senhor, porque eu quero que o Senhor providencie um sapato para os meus filhos, um par de sapato. E no outro dia, eu fiz o meu propósito de jejum e oração, e jejuei em favor daquilo, Senhor, um sapato para os meus filhos irem para a igreja. O Senhor sabe que nós não estamos em condição de comprar. E passou meu dia e eu trabalhando, né, para tentar pagar algumas contas que a gente tinha. E nada, irmãos. E aí, quando eu de tardezinha, eu louvando ao Senhor lá em casa, trabalhando, e aí o telefone do Júnior tocou. Aí o irmão, ele não sabia, o Júnior, era eu e Deus. E aí ele disse assim, amor, tem um irmão aqui que me ligou e está perguntando qual o número de sapato dos meninos. Irmãos, eu gritei, glória a Deus, eu sei, Senhor, que tu cuida. Glória a Deus. E aí, irmãos, Deus providenciou. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Ele não deixa se perder nenhuma oração sequer. Cada lágrima, irmãos, quando nós derramamos, quando nós estamos de joelho, que nós derramamos perante o nosso Deus e Pai, o Espírito Santo de Deus está acolhendo todas as nossas necessidades.
permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Se nós permanecermos nele, é a palavra dele que diz: se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. É na oração, é na leitura da palavra, é enquanto você está lavando a louça, é enquanto você está dirigindo, é enquanto você vai deixar os filhos na escola, que você está em espírito de oração falando com o seu pai. É assim que nós permanecemos ligados a ele. Irmãos, nós queremos viver um ano extraordinário em Cristo. Nós temos que buscarmos, acima de tudo, permanecermos nele. Eu lembro do povo de Israel em um dado momento em que Josué está liderando o povo. E aí, de repente, o povo de Gibeão, ele é atacado por 5 reis. E aí eles correm para Josué e vem nos livrarmos porque nós estamos em aperto. E aí Josué com o povo vai livrar o povo de Gibeão daqueles 5 reis que estão atacando eles. E a Bíblia diz que a peleja é tão ferrenha e eles começam a lutar. Mas aí do meio para o fim o povo começa a perder esses 5 reis e começam a fugir de um lado para o outro. E Deus vendo aquilo, Deus vendo quem era Josué, que permanecia em Cristo, que tinha uma vida mesmo de oração e de busca, o Senhor começa a pelejar pelo povo. E será assim com a gente também. Quando nós permanecemos verdadeiramente nele, será ele que lutará as nossas guerras. Será ele quem pelejará por nós. E a Bíblia nos conta que aquele povo fugiu de uma tal forma com medo, mas que no meio do caminho o Senhor pegou eles. E a Bíblia conta que houve uma chuva de pedra tão grande que matou mais do que os homens se matavam com espadas. E eu creio nesse Deus que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Ele pelejará por nós. Se nós estivermos em oração, irmãos, o Senhor vai entrar no nosso casamento. Se nós estivermos em oração, o Senhor vai entrar no nosso lar, vai trazer a